Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Conhecendo a Bíblia. E no vídeo de hoje vamos responder a um quiz bíblico de 20 perguntas sobre a vida de Jesus. Aqui, vamos mergulhar nas profundezas da Palavra de Deus enquanto testamos os seus conhecimentos. Já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então vamos à primeira pergunta. Pergunta de número 1. Quais visitantes do Oriente viajaram para Jerusalém para adorar Jesus quando ele nasceu? Alternativa A, o rei Herodes. Alternativa B, os amigos. Alternativa C, os magos. Alternativa D, os anjos. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa C, os magos. Em Mateus capítulo 2 e versos 1 ao 2 está escrito: Tendo pois nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram do Oriente a Jerusalém os magos que perguntavam: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Pergunta de número 2. Ao sair de Betânia, Jesus teve fome e buscou por frutos em qual árvore? Alternativa A, romanceira. Alternativa B, amendoeira. Alternativa C, palmeira. Alternativa D, figueira. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa D, figueira. Em Marcos capítulo 11 versos 12 ao 13 está escrito: No dia seguinte, depois de saírem de Betânia teve fome, e avistando de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se porventura acharia nela alguma coisa. E chegando a ela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Pergunta de número 3. Com quantos dias de vida Jesus foi submetido à circuncisão? Alternativa A, 2 dias. Alternativa B, 3 dias. Alternativa C, 8 dias. Alternativa D, nenhum. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa C, 8 dias. Em Lucas capítulo 2 e versículo 21 está escrito: Quando se completaram os 8 dias para ser circuncidado o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Pergunta de número 4. A quem Jesus se referiu como sepulcros caiados? Alternativa A, escribas e fariseus. Alternativa B, centuriões e saduceus. Alternativa C, samaritanos e leprosos. Alternativa D, cobradores de impostos. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa A, escribas e fariseus. Em Mateus capítulo 23 e versículo 27 está escrito: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda imundícia. Pergunta de número 5. A quem foi feita a promessa de que não morreria até ver Jesus Cristo? Alternativa A, Eli. Alternativa B, Simeão. Alternativa C, Natanael. Alternativa D, Nicodemos. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa B, Simeão. Em Lucas capítulo 2 e versos 25 ao 26 está escrito: E havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem justo e temente a Deus, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E lhe fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Pergunta de número 6. Como a mãe de João Batista e a mãe de Jesus estavam relacionadas? Alternativa A, companheiras de viagem. Alternativa B, amigas de infância. Alternativa C, eram vizinhas. Alternativa D, eram parentes. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa D, eram parentes. Em Lucas capítulo 1 e versos 36 ao 38 está escrito: Eis que também Isabel, tua parenta, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada será impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Pergunta de número 7. Que tipos de presentes foram trazidos pelos reis magos para Jesus no momento do seu nascimento? Alternativa A, ouro, prata e mirra. Alternativa B, ouro, azeite e prata. Alternativa C, ouro, incenso e mirra. Alternativa D, ouro, azeite e mirra. Tempo na tela.
Acertou quem escolheu a alternativa C, ouro, incenso e mirra. Em Mateus capítulo 2 e versículo 11 está escrito: E entrando na casa, viram um menino com Maria sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Pergunta de número 8. Qual é o significado de Emanuel, que está associado ao Messias e ao nascimento de Jesus? Alternativa A, Deus Altíssimo. Alternativa B, Deus conosco. Alternativa C, o Senhor é paz. Alternativa D, o Senhor proverá. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa B, Deus conosco. Em Mateus capítulo 1 e versos 22 ao 23 está escrito: E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado Emanuel, que traduzido é, Deus conosco. Pergunta de número 9. Qual foi o motivo que levou José e Maria a viajarem para Belém junto com Jesus? Alternativa A, um recenseamento. Alternativa B, um banquete real. Alternativa C, visitar os amigos. Alternativa D, um evento festivo. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa A, um recenseamento. Em Lucas capítulo 2 e versos 1 ao 3 está escrito: Naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo o mundo fosse recenseado. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirínio era governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Pergunta de número 10. Em qual parábola, Jesus menciona um homem que se alimentava das migalhas que caíam da mesa? Alternativa A, filho pródigo. Alternativa B, bom samaritano. Alternativa C, o rico e Lázaro. Alternativa D, o semeador. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa C, o rico e Lázaro. Em Lucas capítulo 16 e versos 21 ao 22 está escrito: O qual desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as úlceras. Veio a morrer o mendigo, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado. Pergunta de número 11. Com quantos anos Jesus estava ao dialogar com os mestres no templo? Alternativa A, 14 anos. Alternativa B, 12 anos. Alternativa C, 9 anos. Alternativa D, 5 anos. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa B, 12 anos. Em Lucas capítulo 2 e versículo 42 está escrito: Quando Jesus completou 12 anos, subiram eles segundo o costume da festa. Pergunta de número 12. Em qual parábola Jesus afirma: Deixai-os crescer ambos juntos? Alternativa A, grão de mostarda. Alternativa B, servo vigilante. Alternativa C, joio e o trigo. Alternativa D, 10 virgens. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa C, joio e o trigo. Em Mateus capítulo 13 e versículo 30 está escrito: Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, o trigo porém recolhei-o no meu celeiro. Pergunta de número 13. Segundo Jesus, qual é a quantidade de vezes que devemos perdoar? Alternativa A, 7 vezes. Alternativa B, 3 vezes. Alternativa C, 14 vezes. Alternativa D, 70 vezes 7. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa D, 70 vezes 7. Em Mateus capítulo 18 e versos 21 ao 22 está escrito: Então Pedro, aproximando-se dele, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu hei de perdoar? Até 7? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Pergunta de número 14. Em que lugar Jesus realizou o milagre de transformar água em vinho? Alternativa A, Caná da Galileia. Alternativa B, Jerusalém. Alternativa C, Cafarnaum. Alternativa D, Jericó. Tempo na tela.
Acertou quem escolheu a alternativa A, Caná da Galileia. Em João capítulo 2 e versículo 9 e 11 está escrito: quando o mestre Sala provou a água tornada em vinho, não sabendo donde era, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao noivo. Assim deu Jesus início aos seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Pergunta de número 15. Em quais cidades testemunharam numerosos milagres de Jesus, mas não demonstraram arrependimento? Alternativa A, Betsaida, Tiro e Corazim. Alternativa B, Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Alternativa C, Tiro, Corazim e Cafarnaum. Alternativa D, Cafarnaum, Tiro e Betsaida. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa B, Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Em Mateus capítulo 11, versículo 21 e 23 está escrito: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se operaram, há muito elas se teriam arrependido em cilício e em cinza, e tu, Cafarnaum, porventura serás elevada até o céu, até o inferno descerás, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Pergunta de número 16. Em quantos dias José e Maria localizaram Jesus após perdê-lo no templo? Alternativa A, 9 dias. Alternativa B, 7 dias. Alternativa C, 3 dias. Alternativa D, 5 dias. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa C, 3 dias. Em Lucas capítulo 2 e versículo 46 está escrito: e aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Pergunta de número 17. O que ao se rasgar simbolizou o acesso direto a Deus por meio de Jesus Cristo? Alternativa A, um manto. Alternativa B, véu do santuário. Alternativa C, um pergaminho. Alternativa D, uma túnica. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa B, véu do santuário. Em Mateus capítulo 27 versos 50 ao 51 está escrito: de novo bradou Jesus com grande voz, e entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo, a terra tremeu, as pedras se fenderam. Pergunta de número 18. Quem desempenhou um papel importante no cuidado do corpo de Jesus após a crucificação? Alternativa A, João. Alternativa B, Simeão. Alternativa C, Nicodemos. Alternativa D, José de Arimateia. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa D, José de Arimateia. Em Mateus capítulo 27 versos 57 ao 58 está escrito: ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também era discípulo de Jesus. Esse foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. Pergunta de número 19. Quem removeu a pedra que cobria a entrada do túmulo onde Jesus foi sepultado? Alternativa A, um anjo. Alternativa B, os romanos. Alternativa C, os discípulos. Alternativa D, Maria Madalena. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa A, um anjo. Em Mateus capítulo 28 e versículo 2 está escrito: e eis que houvera um grande terremoto, pois um anjo do Senhor descera do céu e, chegando-se, removera a pedra e estava sentado sobre ela. Pergunta de número 20. A quem Jesus deu a ordem de ide conforme registrado em Mateus? Alternativa A, aos líderes religiosos. Alternativa B, aos mestres da lei. Alternativa C, aos seus discípulos. Alternativa D, aos fariseus. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa C, aos seus discípulos. Em Mateus capítulo 28 versículo 16 e versos 18 ao 19 está escrito: partiram pois os 11 discípulos para Galileia, para o monte onde Jesus lhes designara. E aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Estamos chegando ao fim do nosso quiz bíblico.
Me conte nos comentários quantas perguntas você acertou. Espero que tenha gostado. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.